Voltei, entrei. Vamos ver se a Dori aparece agora. Obrigado, gente. Vamos lá. Vamos fazer esse teste. Dá um oi aí, Dori, para ver se a gente coloca. Dori entrou. Vamos lá. Entrar ao vivo. Oi, oi. Tá me escutando? Boa noite, Kátia. Boa noite. A Nandinha entrou também. Dodô! Gente, que mistério é esse, por favor? Espera aí, gente. Participar do vídeo ao vivo. Mistérios da meia-noite. Oi, Dodô. Já solicitei. Aceitei. Eu tô entrando aqui com a Dodô e não tá dando. Ó. Já solicitei, ela não tá entrando. Me ajuda aqui, universitário. Por que que não tá dando? Aqui, Não. convidar para participar. Dodô. Tá aí, ó. Dodô Tambor, isso aqui? Ah, convidada. Então, tem que esperar ela entrar. O convite já foi, já. Agora, Será que é a internet que tá lenta? não, a internet tá boazinha. Então. Você já mandou, tem que esperar ela entrar. Não, peraí. Gente, vamos esperando só um pouquinho. Ela vai mudar de perfil. O meu universitário aqui, ó. Beijo, amor. Vamos ver, vou mudar de perfil. Gente, vamos esperando um pouquinho, não perca. O papo hoje vai ser daqueles, hein? Se preparem. Pega seu copo d'água, pega seu belisquete, porque hoje a cadeira vai esquentar. Muita coisa boa aí para vocês. Aí, assim, Aí eu vou. Lança de samba participar. Doriana Tamburini ativou o vídeo. Ai, tá indo. Ah, então vai agora. Agora entramos? Calma, Entramos? Sim, eu Tá não vejo você agora. Não, não. Aí. Tá, agora ela não te vê e você não vê ela. Ai, que maravilha. Cara, não é demais. Ó, vou te falar, hein? Não, mas espera aí, isso aí é só um teste. Calma, a gente vai conseguir. Como não? Todo mundo consegue, por que a gente não vai conseguir? Que treta é essa? São as energias já aí, ó. Não, 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 não. Vamos lá. Mas Espera aí, vocês gente. estão vendo Espera as um pouquinho. duas? Todo mundo está Hã? vendo as duas? Vocês estão Ó, vendo as duas? Vamos, vemos as duas. mais. Vemos nós duas, ó, nós vemos as duas. Todo mundo, boa noite, lindas, vemos as duas. Conseguem sim, sim, já consegue. Só que eu não vejo a Dodô e a Dodô não me vê. Vocês estão vendo nós duas, como é que a gente faz? Começamos? Claro, vai começar assim mesmo. A paciência. Então toca o barco, Dodô. Faça as honras aí. Agradecendo as pessoas que já estão chegando. Boa noite, gente. Obrigada pela paciência aqui, da paciência com a tecnologia, que a gente está, né? Agora foi. Não, kkkk. Vamos em frente. Salve a Só para sua tecnologia.
Vocês entenderam que eu não estou vendo a Dodô e a Dodô não está me vendo, mas vocês, que é o que importa, que vocês estão vendo as nós duas. Vamos lá, vamos trocar uma ideia, botar a fala aí. Isso aí. Boa Dodô, noite. Oi, bem. eu fiz tipo um roteirinho aqui, tá? Mas se você quiser abrir o papo aí, já mandando brasa, que hoje aqui eu quero ver o bicho pegar. Primeiro vamos agradecer a nossa galera, nossas amigas, clientes, alunos, meninos, né? São muito bem-vindos todos. É uma alegria a gente estar podendo participar, mesmo que seja assim inédito para a gente. Inédito. Diferente. Somos nós, né? É muito engraçado, na verdade, né? Porque é como se a gente tivesse que confiar absolutamente no que o universo está querendo dizer, que a gente não entendeu, mas também não tem a menor importância, tem que fazer, né? Nós tivemos essa intuição. Não precisa ser entendido, né? Não precisa não. E não tem nenhum drama, tá tudo certo, a gente faz o que a gente pode. E a ideia era a gente trocar ideias, muitas ideias com vocês, e a gente conseguir fazer, não sei se semanal, quinzenal, para a gente colocar os nossos papos mais atualizados, colocar em dia o que a gente está vendo e percebendo dia a dia, porque nós sabemos o quão difícil é a gente ter com quem trocar ideias. Não é verdade, Carla? Exatamente. Está muito escasso as pessoas que a gente pode falar sem medir palavras, né? Sem pisar em ovos. A gente ter a clareza sabe, e poder usar as palavras corretas sem ter que ficar se medindo, né? Sem ter medo de censura, sem ter medo do medo, né, Dori? Sim, e ter tranquilidade da gente poder estar se expressando, porque a gente sabe que, como terapeutas, ambas, nós temos muita conexão com o coletivo, né? Essa é exatamente a solidão holística. E quando... É isso aí, ótimo, solidão holística, perfeito. E quando a gente quer trocar uma ideia, a gente sabe que tem na ponta dos dedos as pessoas que a gente possa, confia. Pode falar. Né? Confia e pode, né? Exatamente. E são muitas questões que estão acontecendo no momento. Na verdade, temos muitos dramas, temos mais dramas do que problemas. Dramas no sentido de dores mesmo, desde físicas, emocionais, espirituais, éticas internas, que ferem os princípios da gente. E a gente sente muito, não tem como não sentir. Não é porque a gente, terapeuta, não sente, pelo contrário, sente bastante. Sim. E a gente quer trocar ideia sobre isso, como vocês estão sentindo, porque nós sentimos. Estamos um pouco, como eu disse hoje para uma turma nossa cá, eu disse, estou um pouco mais técnica, né? Me envolvo mesmo. A gente vai aperfeiçoando, né, o jeito de lidar com tudo isso, né? Sendo um pouquinho mais técnica. Mas, por outro lado, somos humanos, né? Tem como a gente fugir dessa condição e a gente sente. Então, a gente verdade. Trocar ideias para isso. Conta, Cá, veja o que você tinha planejado, porque não deu tempo da gente falar tudo. Nós vamos começar a aprender a fazer isso com vocês. Né? Se vocês não tem um planejamento, não. Aqui a gente é muito tete a tete aqui. Né? O que a gente tinha bolado lá atrás, Dori, falar sobre os assuntos atuais e que hoje a gente tem para trazer aqui justamente no meio terapêutico, né? Falando sobre o feminino, falando sobre a questão atual, que é a questão do aborto. Então, sem muito mimimi, vamos aprofundar e tentar falar o que a gente precisa falar. E é o que eu costumo dizer, a gente não está aqui para convencer ninguém, tá, gente? É com muito carinho. A gente está aqui para trazer informação. Cabe a vocês absorver ou não, mas a gente não está aqui para convencer. Ponto. A gente está aqui para jogar informação e pega quem quer, tá bom? E aí é com vocês, porque o estudo é individual também, né?
A abertura e o crescer espiritual é individual. Então, cada um busca o que precisa para si nesse momento. Tá ok? A gente vai jogar só umas sementinhas aí a mais. Combinado? Pronto. Maravilha. Então, de alguma forma, as coisas são tão evidentes, né, dentro do campo dos abortos. E vou contar um pouquinho da nossa experiência aqui, tá? Para o pessoal entender, Isso. né? Eu trouxe até como parâmetro aqui, eu coloquei assim, como trazer mais clareza sobre tudo o que acontece quando se faz um aborto, né? Porque está muito minimizado uma questão só. E não é. Tem o físico, espiritual, emocional e muitas outras coisinhas que a nossa mestra aí vai trazer clareza para a gente agora. E a gente acabou fazendo disso um trabalho mesmo. Isso. Eu indico com louvor, viu, gente? Obrigada, querida. Obrigada mesmo. E a gente faz com o maior amor, porque sabe que tem uma guiança por trás disso muito grande. Estava comentando exatamente na nossa aula de hoje, com a turminha, que eu sinto que a partir do momento que eu comecei a fazer aquela corrente para Mahindra, sabe, que a gente está fazendo de manhã, acho que já é a quarta rodada que nós estamos, de 21 dias. A gente não parou, a gente fez uma rodada com uma turma nossa. Quando a gente começou, Nossa Senhora pediu para a gente fazer 2 dias, 2 vezes, né? Pegar o dia 1 e 2 e fazer num dia. Depois, no dia seguinte, o 3 e 4, 5, 6, 5. Emendar um dia no outro, de tão exigente que estava o momento. E aí a gente foi no Facebook, fez os 21 dias, foi para o Instagram, 21 dias, YouTube, 21 dias, e ela pediu para voltar no Facebook, num outro perfil meu. E a gente começou a sentir que isso criou uma força muito grande. E também percebi que essa semana voltou para mim o trabalho dos abortados mais forte, porque estava sendo assim, cada 3, 4, 5 dias, uma coisa assim, esporádica. Essa semana, não sei se é por causa da história da legislação, né, que quer mudar, e que isso criaria um certo prejuízo bem grande para a gente, né, espiritualmente, moralmente falando. Porém, junta tudo, né, Dori? Lua, eclipse, energias, né? fica muito forte, é feminino, né? Sendo testado e ao mesmo tempo arrebentado, né? Porque eu acho que isso é subjugar uma condição. Então, eu senti que, por exemplo, hoje eu fiz 3 atendimentos disso, ontem 3 também, outro dia 2, quer dizer, já está acumulando um pouco, mas ao mesmo tempo, como eu disse, estou mais técnica e eu sinto que tem força diferente, tá com uma fluidez diferente, mas para mim é o trabalho de Mahindra, de Nossa Senhora. E lembrei, Isso. Aí, Dori, você fala para, né, explica assim bem claro, porque tem pessoas que não têm a mínima ideia do que a gente está falando, né? não sei. Explicar bem no beabá mesmo para as meninas que estão aqui, que estão chegando, que vão assistir depois, para elas entenderem, né, o que ocasiona todo esse processo. E como é que você faz essa limpeza? Mas primeiro o que ocasiona, não é só um aborto, é muito mais que isso. Tem uma motivação atrás muito grande de um aborto e eu vou explicar uma coisa bem louca. Existe um rio que está andando aí, que é bem legal, que explica que Satanás adora provocar abortos, porque é assim que ele fere o coração de Jesus, ferindo crianças e tirando a vida delas, que é uma criança que tem uma esperança sempre no planeta. E isso fere moralmente, obviamente, Deus, a origem, a fonte que é criadora e não mortífera. Então ele faz o papel contrário. E Mãe Mahindra Nossa Senhora está fazendo um trabalho espetacular de resgate. E a gente sabe que vai ser provavelmente ela histórico. Então, veio para mim, vou contar para vocês em primeira mão aqui, fora minha turminha, veio para mim uma moça
dizendo que não tinha jeito, que ela precisava fazer esse aborto. E eu tive que ser muito fria, porque ela estava falando comigo como uma pessoa que está precisando de ajuda. E ela é mocinha. Então eu disse, tem certeza que não tem jeito nenhum? E ela disse, não, não tem. Eu não tenho condição, família, pai, mãe, blá, 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 aquelas histórias. Eu disse, o que você vai fazer? Como você vai fazer isso? Não, para mim é complicado, né? De dizer para a pessoa o que ela tem, que ela não posso eu fazer nada. E eu só me conectei e perguntei para a Mãe Maria, como é que você pode ajudá-la? E me veio, fala para ela entregar para mim. E aí, genial, porque o drama é, você faz o aborto e normalmente esse abortinho vai para a magia negra, gente. Normalmente, embaixo do campo espiritual, energético, já tem gente preparada para pegar esse aborto e fazer magia negra com ele. Esse é o drama. Além do crime em si, ainda tem a segunda fase, que é um extenso sofrimento para todos, para a criança, para o pai, para a mãe. E eu Exato. lembrei de olha que louco que eu lembrei, de uma única pessoa, eu atendo isso há 20 anos, talvez. Eu lembrei de uma única pessoa que perdeu um bebezinho muito humilde e ela me contou a historinha dela. Ela soube que eu fazia esse trabalho, ela veio pedir, acho que ela nem tinha dinheiro na época, e eu disse, não, eu faço para você, claro, não é por causa de dinheiro que eu vou deixar de fazer. E ela falou, sabe, eu perdi uma bebezinha. Eu falei, você sabe que era menina? Sim, eu perdi, eu segurei ela, eu pus num paninho, e aí eu pus dentro de uma caixinha e rezei muito de joelhos para Nossa Senhora não deixar ninguém pegar a minha bebê. E eu entendi que era assim, a preocupação dela, que ela ia enterrar no quintal dela essa caixinha. E que ela não queria nenhum bicho, né? Indo buscá-la. E eu falei, não vai bicho nenhum, né? Não foi bicho nenhum. Foi a única pessoa que, quando eu medi aonde estava o bebê energeticamente, estava com Nossa Senhora mesmo. Energeticamente, fisicamente, ninguém mexeu nesse neném. Então foi um fetinho, ela estava de poucos meses, não teve ninguém que conseguiu fazer nada com isso. Foi a única pessoa em tantos anos. Então você olha que maravilhoso. Quando ela falou isso hoje para mim, pede para ela entregar para mim, eu lembrei desse único momento que eu tive de maravilha, né? De você ver uma história bem cuidada. Claro que Sim. não é nada legal enterrar seu Tudo bebê, tem jeito, né? Tudo tem jeito. mas foi muito bem cuidado pelo coração dessa mãe, entendeu? Então, a primeira coisa que eu vou contar para vocês hoje, estou contando aqui para todos vocês, lembrem-se, por acaso vocês perderam bebês, tiveram que, porventura, tirar seus bebês e vocês não queriam ou queriam e não tinham o que fazer, enfim, não me Sem interessa. julgamento nenhum, né? Zero julgamento aqui, tá, gente? Nada. Apenas entreguem agora para a Mãe Maria. Deem para ela vai resolver seu problema. Que o histórico dos abortos tem consequências e sintomas gravíssimos. E eu conheço bem cada um deles. Infelizmente, eu também cometi um aborto quando eu tinha 23 anos, pela mesma situação que essa moça. Família, eu achava que ia dar problema, não era a história da minha vida, não era o grande amor da minha vida, já tinha passado por 2 grandes amores, 2 grandes decepções. E eu disse, ai meu Deus, sabe? Não parei de pensar, meu Deus, é uma vida. Para, Doriana, para. Né? Eu tinha um pai que ele teria amado. Você quer saber mesmo, hoje, olhando para trás, sabendo o que meu pai falava para mim, o jeito que ele falava as coisas para mim, ele teria amado. Ele queria que minha mãe tivesse tido outro neném, não pôde ter. Então poderia ser um choque de primeira instância, mas a gente está careca de ver que depois de 15 dias, 20 dias, um mês, tudo muda.
E Porque uma criança... a gente não tem a consciência, né? A gente tem que deixar claro para a gente mesmo. A gente não tinha consciência naquele momento do que a gente tem hoje. Então, sem julgamentos nunca, sempre, zero julgamentos de tudo que aconteceu, né? Sim, aquele tempo foi assim, né? O que a gente pode fazer é entender. E Isso. ao longo do tempo, a gente acabou tendo outros problemas, outras histórias. Eu engravidei de novo, infelizmente, eu perdi alguns no meio do caminho. Tem uma neném que eu nem imaginava que eu tinha engravidado dela e fiquei sabendo, assim, sei lá, 30 anos depois, eu corri batizar, a gente faz um trabalho de batismo, de reconhecimento do sexo. Então, você veja como é importante esse batismo. A primeira coisa que eu descubro no atendimento é qual é o sexo do bebê. Não tem isso de ficar, não, é qualquer nome. Eu sei que tem a própria Sechonoye, tem Aham. nomes que são ambíguos, né? Que você pode usar para homem e mulher. Eu não, eu pego meu pêndulo e descubro se era menino ou se era menina. E damos a ele o nome, sobrenome de mãe, sobrenome de pai. Se por acaso a gente não sabe os sobrenomes direitinho, não lembra, né? Faz muito tempo, não lembro mais o nome da pessoa. Bom, a gente aí escolhe o sobrenome do pai da pessoa, né? Do pai da moça, que seria o avô. E insere a criança no âmbito familiar. Ela fica incluída, né? Melhor falando, incluída no Isso. âmbito familiar. E aí ela vai para o educandário de Nossa Senhora. Então, esse batismo que a gente faz é um batismo que eleva, deixa a pessoa evoluindo novamente, reconecta com o cordão de prata dela, reconecta com a chama trina, a gente faz um trabalho de anjo de guarda. É muito legal. Eu, pessoalmente, só de ter refeito esses dias, eu disse, nossa, como é forte, sabe? Às vezes é bom não fazer, porque quando você faz sob a guiança de uma grande mãe como uma Indra, o campo é o outro, então eu sinto a energia volitando ali, fluindo como se fosse, sei lá, uma fonte eterna. E eu estou bem, eu fiz o trabalho 3 vezes grandes, o último difícil, muito Isso. legal, estou vendo que a energia está fluindo gostosa. Então essa é a primeira Isso. parte. Primeiro reconhecer o sexo, dar nome, depois batizar. Então, são 3 Tá, só entrando com um adendo aqui. Para quem está entrando agora, tá? Então, esse é um trabalho que a Doriana faz como terapeuta multidimensional, tá, gente? Então, quem quiser mais a fundo, entre em contato com a Dori. Ela só está mostrando o que acontece, porque a gente às vezes não entende nada, não sabe nada, acha que é só aquilo ali e acabou. Não, isso tem um processo muito além do que a gente possa imaginar. Tá? Então, só para quem está entrando e não está entendendo, é um trabalho que a Doriana faz com abortados, tá? E não é só com os abortados, é com a mãe, com o pai, com toda a família, tá? Só para as pessoas não se perderem aí. E por que a gente começou a fazer com as famílias? Porque quando eu fazia no princípio, a gente fazia só para aquele, né, a pessoa que vinha e dizia, perdi neném, queria batizar, né? Porque muitas mãezinhas pedem e ficam muito tristes. Então a gente batiza. Aliás, vocês sabem que eu tive clientes que fizeram fertilização in vitro e perdiam, né, os óvulos que tinham sido colocados dentro dela. E Uhum. um dia uma delas me perguntou, você acha que eu tenho que fazer de todos aqueles que foram colocados no meu ventre? Eu falei, eles foram fecundados? Ah, sim, quando coloca in vitro está fecundado. Então, minha filha, então já tem um espírito ligado. Tem que fazer sim. Então, eu já fiz de muitos óvulos, que eram só óvulos inicialmente, e que duraram, sei lá, 4 dias, 10 dias, tem 2 meses, enfim. A gente vai fazendo, porque é uma maneira de continuar incluindo e não deixar que isso vá parar na mão dos magos negros. Essa é a parte principal para mim. De todas, é muito ruim perder o bebê, melhor rezar e não deixar cair em mãos erradas. Essa é a parte que eu mais me preocupo hoje em dia. Tá. Então, essa Dori, é a primeira parte. Dori, só me tirou a dúvida aqui de muitas pessoas. A partir de que momento? A partir da fecundação, Sim. que já existe ali uma alma, já existe um espírito. Sim. Traz essa clareza pra gente.
sim, sim, imediatamente. Você conectou. Eu já vi muito espírita, outros não espíritas dizerem não, o espírito só acopla depois de não sei quantos dias, quantos meses. Mentira, gente. Eu assisti, eu vi e depois eu vi um vídeo que eu achei bárbaro, que eu gostaria de ter guardado, não sei onde eu tenho. Mas se eu achar um dia eu posso. Mostrando que na hora da fecundação cria-se um campo de luz imediato e é ali que já se dá, com a fecundação, a conexão com o espírito do bebê. Aliás, o espírito do bebê faz um estágio de 9 meses antes de engravidar a mãe, antes de ser fecundado. Então, para ter um estágio de 9 meses, ele tem esperança de nascer. Ele tem esperança, entendeu? Então, ele vai ser fecundado e o espírito está conectado. Então, não é uma coisa que daqui a 10 dias, 12 dias, 2 horas, não é, imediatamente. Então, ok, para vocês entenderem que essas leis que se colocam aí, as leis dos homens, estão completamente erradas. Não tem sentido nenhum. Não caiam nessa falácia, tá? Não caiam nessa falácia, por favor. Busquem informação, leiam, busquem, tenham conhecimento, para que vocês não possam cair nessa roubada. Cara, eu vou falar uma coisa para você. Eu estou colocando tudo isso aqui e tomei essa decisão porque eu vi que não tem nada que explique isso, porque eu procurei muito na minha vida. Eu procurei, ninguém sabe explicar isso que eu estou te falando, ninguém sabe o que acontece. Se sabe, não quer contar e não quer dizer. Eu, como eu atendo, eu sempre expliquei para clientes, para amigos, para alunos, para quem faz curso comigo, sabe. Claro que é um mundo muito menorzinho, né? Mas é mentira que tem literatura, amor. Não tem. Tem literatura sobre abortados. Ah, você sabe o que acontece com o aborto? Você sabe só a parte física. Você não sabe da parte espiritual. Porque as pessoas pensam que morreu um bebezinho e o espírito vai para Deus. Vai não. Não vai não. Olha, eu vou contar uma coisa absurda que aconteceu uma vez com uma amiga minha querida, a Val. A mãe dela tinha perdido o bebê e foi contar para ela só quando ela estava quase indo embora, desencarnando. Aí a Val veio falar comigo, falou, Dô, minha mãe precisa fazer alguma coisa, porque ela está para ir embora e ela perdeu o bebê. Falei, tá bom, então vamos fazer o trabalho com ela. E a gente foi fazer. E a história era, se ela tivesse ido embora, eu já tinha atendido outras pessoas, ela não ia conseguir subir. Não ia conseguir subir. De fato, ela acabou indo embora tal. Quando chega um tempo, a mãe dela começa a voltar. E aí, por que uma mãe volta? Só porque tem algum feto perdido. Gente, eu atendo desencarnado desde que eu nasci, eu acho. Não existe pai e mãe que voltem para trás se não é porque tem um bebezinho preso com obsessores lá embaixo. Desculpa, eu faço desobsessão, exorcismo, já fiz de tudo nessa vida. Não tem outro motivo pelo qual, pelo menos na minha mão, obviamente que na mão de outras pessoas pode ter outros casos. Mas no meu caso, talvez porque eu me especializei nisso, só vem pessoas que estão com problema de aborto, porque eu sei trabalhar isso e porque não tem quase ninguém para entender isso. Entendeu? Quer dizer, é muito grave, é muito mais sério. Não vou falar só grave, é muito sério. É muito mais sério do que a gente possa imaginar. Então, os seres que morrem, pessoas normais, pais, mães, morrem, e aí eles ficam voltando. E ninguém entende porque eles ficam voltando. Ora, o magneto do bebê, do feto, está preso aqui embaixo com magia negra. Como é que a mãe sobe? Como é que o pai sobe? Espiritualmente falando. Desencarnou. Vai e volta. Fica bumerangue. Vai e volta. Aí fica amarrado com essa energia. Fica amarrado a essa energia. Claro. Aí eu vou lá, olho, e aí eu tenho que fazer o ritual inteiro. Não adianta eu querer fazer, vamos soltar. Não, bem, não funciona assim. Tem um protocolo que eu criei justamente para atender vamos dizer, todos os dramas destes casos. E são,
conhecidíssimos todos, por isso que eu uso esse protocolo, e quando eu ensinei para os alunos, eu ensinei o protocolo inteiro, entendeu? Então, essa primeira fase é isso que eu contei para você. Na segunda fase, o que eu tenho que fazer? Eu chamo a Madonna Negra, que trabalha com a parte do centro da Terra, para trabalhar a parte do quê? Da negritude, da sombra, aquilo que é o mais profundo, a dor mais dolorida de uma mãe, de um pai, do próprio bebezinho. Então a gente vai lá para a profundidade. Lá eu chamo os animais negros para me ajudar. Vários animais negros que eu estou acostumada a trabalhar. E aí começo a chamar a Oxum feiticeira. Então, Madonna Negra, Oxum feiticeira, Nossa Senhora de Aparecida e Oxum, é tudo a mesma coisa, em aspectos diferentes. Então, chamar Oxum feiticeira, ela acende as fogueiras para mim, e aí eu começo a trazer todos os fetos magiados. Porque na primeira etapa eu já recolhi, consegui com Nossa Senhora, São José, Jesus, Maria Madalena, Gabriel está ligando, mas não posso atender agora. Maria Madalena, Quanin, Cosminho, Damião e Dom e São João Batista, eu já fiz um atendimento dos bebês em espírito. Eu vou fazer aqui a liberação das magias, dos fetos, dos olhos gordos, de tudo que você puder imaginar. Gente, praga, maldição também que dá aborto, sabia? Olho gordo, infelizmente, provoca aborto. Que mais? Pragas, maldições, é uma doideira. Faço toda essa remoção, depois chamo Imaculata Concepção, que é a zeladora silenciosa do planeta, para ela me ajudar na parte da liberação das águas sagradas e cósmicas, apagando os fogos e recolhendo restos mortais e liberando os restos mortais. Então, eu devolvo para a natureza os restos mortais dos bebês que já foram incinerados, mas os elementos e elementais permanecem, entende, no ar. E aí eu devolvo eles para o ar. Entende? Eles usam tudo, né, Dori? Eles usam todas as energias possíveis que fica disponível, né? Então, e aí quando purifica pelo fogo, eu devolvo os elementos para os seus elementos naturais, os regentes, entendeu? E quando devolve para os regentes, tem um alívio imediato de todo mundo, é na hora. Na terceira e última etapa, eu faço a liberação dos, aí a gente chama eles de inimigos, algozes, malfeitores, obsessores. Uhum. Só que é assim, olha que coisa mais louca. Quem cuida dessa área para mim é um comandante que está comigo desde 2007, que chama Comandante Ilan. O Comandante Ilan é médico, ele trabalha muito na área médica e trabalhou bastante com Rudolf Steiner. Então, ele entende de Veleda, pensa assim, antroposofia, né? Toda aquela turma que sabe lidar com a parte vibracional, emocional, frequência, tudo que é quântico, ele entende muito. Então, como ele trabalha? Ele manda para os obsessores para um lugar primeiro, para serem domados. E ele tem um jeito de fazer que é espetacular. Eu não vou falar tudo porque é muita coisa. Tem coisas que não vai adiantar. Então, bota ele num lugar e a gente vai desarmando completamente os seres, pede para eles se arrependerem dos atos, das maldades, das loucuras deles. Alguns se arrependem, alguns não. Aí nós entramos com outra informação, melhorado milhões de vezes a qualidade do atendimento. Os pais e familiares, e pasmem, né? Obsessores têm pai, têm família, têm mãe, têm mulheres, têm filhos, e a gente nunca pensa nisso, né? Um algoz tão violento, um Darth Vader, a gente tem que olhar a história dele antes. A gente só pensa na história do crime, mas pensem no histórico anterior. Então, esses pais começaram a orar, pedindo universalmente para Deus se poderiam ajudar esses filhos. Eles queriam resgatar esses filhos, pais, maridos, mulheres, né?
E então, o próprio comandante Ilan pediu ao criador, à criadora, que tivesse uma misericórdia com essas famílias para ajudar esses seres. Porque ele fazia parte dele terapêutica, frequencial, vibracional. Mas teria sido ele, achava que seria muito melhor, claro, se tivesse essa ajuda familiar. E então, Uhum. diz que Deus deu a ele a permissão de sim libera a ajuda familiar, desde que os familiares também se curem junto com os seus, né? Com os seus. E eu Faz um achei pacote, fantástico. né? Oi? Faz um pacote, né? Entra todo mundo no barco. É responsabilidade, né? É Uhum. assumir responsabilidade no comprometimento que anterior foi quebrado por alguma forma. Por algum Sim. momento se quebrou e eles sentem tanto o desejo de ajudá-lo, se a preocupa, a responsabilidade, aí é histórico de cada um, né? Mas o que interessa é que começou a vir uma leva, isso deve ter, antes da Covid, talvez uns 2 anos antes, né, de entrarmos naquela história, começou a entrar essa família querendo ajuda para os seus, que estavam presos nesse karma violento. Uhum. Foi permitido, e então isso me levou a falar então para os obsessores, quando eles eram pegos e que tinham que se arrepender, porque é óbvio, como é que eu vou te liberar para uma história? Melhor se você não vai se arrepender, não vou dar força, não vou olhar para Deus, não vou olhar para os meus crimes, então eu não posso fazer nada, eu tenho que deixar ele seguir o rumo dele, só que ele vai para um outro lugar, ele vai para um planeta que está num estágio anterior do planeta Terra atual, bem anterior, ele tem que começar quase nas cavernas. E aqui, esse outro lado estava oferecendo assim, ok, você vai querer se redimir? Bom, então aqui na nave do comandante Lan, você vai deitar no esquife, você não vai ver sua família, mas sua família vai te receber e vocês vão ser curados juntos, todos juntos. Então, quando você entra na nave, eu pedi uma vez para entrar porque eu não conhecia, é incrível, né? Você tem a perder de vista de milhões de esquifes, porque às vezes a gente resgata 500, 600, 1.000 seres, 2.000, é uma coisa de louco. Então, tem essa enorme história extensa de esquifes que eles entram e imediatamente começa a tocar sons, cromo, cheiros. Só para trazer clareza para o pessoal, o esquifes é como se fosse uma maca, uma câmara, né? Explica aí para o pessoal. A esquife é igual a Branca de Neve quando foi colocada naquela esquife de vidro. Em vez de ser o Isso. caixão, é um esquife de vidro. Então, eles têm esse Fosse esquife. uma câmara, né? Uma câmara É, de ressurreição ali. aberta, né? Tudo aberto. Uhum. E fica a família lá com ele, trabalhando e se curando também. Então aí começa, né? As viagens, eu percebi que eles entram em viagens mentais, emocionais, resgatando o amor da mãe pelo filho, a lembrança do marido e mulher, o filho lembrando o pai, coisa mais linda. E é emocionante, né? Na verdade, é bastante emocionante. Quer dizer, vai recuperando as condições de um ser vivo da criação que ele é. É muito legal, mas pode levar, assim, 5 anos, 50, não sei, cada caso é um caso. Mas isso tem colocado eles de volta no lugar deles, é muito Sim. belo. E eu sei que causou uma bela confusão isso, né? Porque 80% quer ir, 20% não quer saber de família, né? Ele desistiu, ele não quer saber. Ele está abalado com família, então a gente fala, tudo bem, o que vocês decidirem está decidido, eu não me meto, entende? Quer dizer, suas decisões serão respeitadas. Então ele vai, Isso. se a turma vai para um lado, essa turma vai para o outro. É para o outro. Isso, quando finaliza, isso aqui é um pacote inteiro, às vezes vai meia hora, às vezes vai 40 minutos. Porque leva tempo a gente coletar os nomes das crianças. Eu pego, por exemplo, para ajudar mais ainda as famílias, de anos para cá eu comecei a pegar os sobrenomes, só o sobrenome. Por quê? Cada sobrenome é uma origem familiar. Então eu pego
como se fosse assim, quantos abortados tem nesses últimos tempos ou nessas últimas vidas deste nome. Então, por exemplo, Souza, Santos, Aguiar, Nascimento, Costa, Aham. Silva, né? Então a gente faz uma fichinha e eu vou anotando, medindo com o pêndulo quantos tem, e às vezes, é o que eu disse, tem de 500 a 2.000, 3.000, às vezes. É uma limpeza Aí, completa, né, Dori? Você entra para ajudar uma pessoa e você acaba ajudando uma geração, né? Tanto de um lado da família quanto do outro. várias, É lindo o trabalho. várias gerações. E se Várias for gerações. casado, aí eu tenho que fazer também do cônjuge, né? Porque aí Isso. é natural que você faça isso. Então tem gente que vem e diz assim, olha, eu já trouxe dos meus cunhados, de não sei quem, de não sei quem, de não sei quem. Falei, pode fazer, não tem problema não. A gente tem que A ajudar. gente coloca todo mundo. Dori, vamos dar só uma pausazinha aqui para responder duas perguntas, para não ficar muito corrido, senão as pessoas se perdem. A Suelaine perguntou assim, como saber se já perdi algum bebê? Tem que medir, meu amor. Tem que medir. É um Primeiro, trabalho, explica o trabalho que você faz com a radiestesia, pêndulo, né? Explica o seu trabalho, como é que você faz para identificar isso? a primeira coisa que eu acho que antes até de identificar isso, a gente pode ver pelos sintomas. Então, quais são os sintomas que a gente tem? Tem muita dificuldade com luz. Gosta de ficar em ambiente um pouquinho mais escuro. Não aguenta barulhos de forma alguma. Outro, você tem tanta coisa. Espera um pouquinho. Assim, os sintomas que a pessoa fala assim, Dori, eu tô me sentindo assim, eu tô travada, eu tô bloqueada. O que a pessoa sente? Só estou tentando relembrar, porque como são muitos, eu quero pegar os mais perto que são atuais agora. E são os sintomas. A pessoa poder identificar, ficar mais claro para elas. Tem pessoas que têm problemas de menstruação forte. Era essa que eu queria lembrar primeiro. Porque a menstruação forte já mostra que teve uma mexida na tua parte toda de sexualidade do feminino e que está ferido. Então, quem tem endometriose está na cara, que já perdeu muitos bebês em vidas passadas, e o útero, ele tem uma forma de se revoltar contra isso. Então, ele cria uma endometriose para não ter mais bebês, porque ele não aguenta perder bebês mais, tá? Então, isso é uma coisa forte. A outra é um indício, né? É um indício forte. Eu vi muita gente com endometriose, eu trabalhei com bastante gente. A outra, além das cólicas, né, que são muito violentas, que quando a pessoa tem muita cólica, pode ter certeza que teve, se não nessa vida, em outras vidas. Então, lembrando que o nosso perispírito guarda muita história nossa antiga, tá? Uma outra coisa, drogas, bebidas, brigas em família, problemas de herança, problemas de câncer no útero, ovários, trompas e mamária, glândula mamária, próstata, todos têm a ver com fetos abortados. Todos. Tá bom? A maioria ainda dessa vida, mas pode ter de vidas passadas. Quando as pessoas tropeçam demais com as pernas, com os pés, sempre tem os obsessores de abortos. Então, é outro indício forte que tropeça demais, que engasga demais nos pés. É bem típico. Por quê? Porque toda a energia da parte, vamos dizer, da parte genética mesmo, né? Genética, ela é forte, ela é toda alterada. Então, tem pessoas, por exemplo, tem gente que acorda vibrando o útero. É a coisa mais louca desse mundo. Pode ter um chip, pode ter um implante? Pode, mas tenha certeza que tem antes disso um obsessor de histórias de fé. Pode ter certeza. Ótimo, vamos para outra aqui. O José Luiz, pode se transformar um obsessor da mãe, o feto?
Normalmente não. Não é o feto. A criança, quando você lembra o que acontece quando você se propõe a uma encarnação, entra o véu do esquecimento imediatamente. Então, não é o feto que é o obsessor, que usa o feto para ofender e para machucar a mãe ou o pai. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam se são os bebês. Gente, o bebê entrou no véu do esquecimento, ele não vai fazer isso, ele não tem nem força. Normalmente eles estão fracos, as crianças são muito enfraquecidas. Se vocês vissem o que eu vejo quando eu resgato os bebês para fazer o batismo, eu passo eles nas águas do Mar Morto para depois batizar, porque o Mar Morto tem tanta energia, tem tanta força, primeiro recolhe tudo que não serve, depois dá vida a eles, entende? Então, o espírito em si não tem força nenhuma sem o corpo. Ele é usado. Tá. Só lembrando, gente, quando a Dori está falando em mar morto, faço o batismo, isso é tudo em mantras verbal e mental, tá? Tá, Dori? Só para a pessoa achar, ah, tem que ir lá, tem que buscar. Não, isso é tudo, ó, tá? É tudo parte do ritual já. Ritual mental, que ela vai falando, ela vai buscando tudo isso, tá? Então, que não fique dúvida. E quem tiver dúvida também, é só entrar em contato com a Dori depois, tá? Isso. E olha só, quem ganha, Dori? Quem ganha? Qual é o lado que ganha com essa liberação do aborto, com todos esses abortos? Vamos falar, vamos tentar falar, se a live cair, que caia. Vamos tentar falar isso para as pessoas? Quem é que ganha com tudo isso? Muitas pessoas. Mas de que lado você está dizendo? Quem ganha o quê? Ganha negativamente. Por que eles estão liberando? Por que eles fazem, ajudam que isso seja cada vez mais liberado? A manipulação mental na mente das flores. Exatamente o que eu falei na primeira. Agora a gente fala para todo mundo. Satanás tem o prazer mórbido de levar para Deus o pior para Deus, que é a morte das suas crianças. Ele é a morbidez, o caos que ele quer gerar no mundo. É esse o ponto dele. E destruir famílias. Porque assim ele, sei lá, porque que ele não quis construir família, né? A história de Satanás também é bem louca, porque que ele se sentiu como se ele fosse apartado. Talvez a grande sombra de Deus seja Satanás. Sim. E vou acrescentar mais uma coisinha aí, vou botar uma pimentinha a mais, tá? Esses fetos, onde eles são feitos, em clínicas clandestinas, por pessoas mesmas, né? Por mulheres ou homens que se fazem médicos abortistas, eles usam o feto para várias situações, tá, gente? O feto tem uma energia que é poderosíssima. Então, eles usam para rituais satanistas, tá? Então, assim, só para vocês entenderem, o sangue é usado para outras coisas, que eu tenho até meio receio de falar o nome aqui, porque senão pode ser que a live caia. Então, gente, não é uma questão só de aborto em si, não quero ser ou quero ser mãe. Isso é usado nas esferas superiores negativas para diversas coisas, vocês não têm noção, tá? O pacto que são feitos com partes do feto, com a energia do feto. Então, é muito além do que a gente possa imaginar. Então, quando eu falo assim, busque informação, sai da caixinha, sai dessas novelinhas, sabe? Vão um pouquinho mais a fundo. Tem informação, não desse nível que a Dori passou, fácil, mas tem. Quem quer, busca. Tá? Tem muita coisa fora, em outra língua. Tem muita coisa dentro do espiritismo que vai ajudar vocês a entenderem muita coisa. É só querer. Quem quer, busca. Quem quer, mas não acha. Não tem explicando, cara. Não tem explicando. Dori, mas assim, o mínimo que eles puderem ter de conhecimento já ajuda. Então, eles já faz você entender. Entendeu? Aí pensa duas vezes antes de querer ou fazer. É só isso que eu quero que fique mais claro, assim. Não tem, mas eu vou buscar para poder saber o que é, por quê, onde é que é usado, por que eu vou fazer isso comigo, o que isso vai acontecer comigo. Dentro do espiritismo tem muita coisa, tá? Então, só
Só para quem quer, busca e consegue sim as informações. Ah, Nesse caso aí, a Doriana, tá? Nesse caso mais profundo de fazer esses trabalhos, a Doriana está formando a turma, né, Dori? Depois você fala aí do seu curso, você ensina as outras pessoas a fazerem, tá? esse aqui não, esse Para aqui todo esse mundo, eu isso não não está ensino. escondido, não. Isso é para todo mundo. Não, mas esse eu não ensino, não, cara. Tem que estar formado comigo para eu ensinar. Esse eu Sim, não ensino, porque é exatamente. muito Você grave, tem, né? você é o curso que você dá com Informação. você aí para passar essa publicação. Então, deixa eu explicar uma coisa. Você está falando que tem muita informação, tem muita informação. Não tem, cara. A informação que tem é o que se faz com os ferros, que é para magia negra. Sim, Para é isso várias que eu quero que as coisas, pessoas para saibam. várias A informação de coisas. como trabalho você faz, não. Mas eu quero que as pessoas busquem o porquê é liberado, o porquê é tão cogitado, o porquê está É nas isso, meu mídias, amor. É só né? botar. Para poder buscar o porquê que é tão simples fazer um aborto. Porque eles usam isso. Eles têm valor financeiro gigantesco em cima disso. Isso gera um tráfico gigantesco que vocês não podem nem imaginar. Eu acho que vai um pouco além disso. Vai um pouco além. Lembrando sempre que eu falei desde o começo, que Satanás quer primeiro é o caos. Sim, O exatamente. dele é o caos. E aí ele diz e sugere que se use, né, o sangue dos bebês para rejuvenescer, para ficar forte, para Uhum. ser eterno. É a viagem dele. É a viagem que ele implantou em vários seres e todos os caras que gostam disso, que tem um ego descabido, que tem uma arrogância enlouquecida, é o que eles querem, é a loucura lá dos grandes filmes, né, das histórias dos filmes. Então, Isso se aí. você olha nesse ângulo, você não precisa ir muito longe, temos que ir pelo simples. Eu sei que você está dizendo para o pessoal ir procurar, mas sério mesmo, se tem alguém que procurou histórias para saber de tudo isso, o que se encontra é isso, é a indústria cinematográfica se utilizando disso para ser eternamente jovens e belos. E aí você, todos eles Mas aí já mas é porque as pessoas não sabem nada, Dori. As pessoas estão completamente com a venda nos olhos. Você vai conversar com terapeutas mesmo. A gente está falando aqui do nosso nicho. A gente vai conversar com terapeutas sobre isso, é como se nada estivesse acontecendo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Meu corpo, minhas regras. Você entende do que eu estou falando? Então, assim, o mínimo de conhecimento que essas pessoas tiverem, elas já começam a mudar um pouquinho o olhar sobre isso. Aí vão buscar informação, seja lá aonde e como, mas que ela tenha mais clareza sobre o que elas estão falando, sobre o que elas estão querendo fazer com o corpo delas, né? E as consequências que isso gera. não, e o corpo não é delas, em primeiro lugar, né? Vamos começar que nenhum corpo é Pois nosso. é. Nenhum corpo é nosso. Um corpo é emprestado É, para a gente se ainda tem libertar, essa. fazer muito bom uso, se Deus quiser, né? Isso. Uma vida, porque você vai ter consequências de tudo aquilo que você fizer com ele. Então, não é regra, não nenhuma da gente mesmo. Existem princípios de vida que São os jargões, devem né? São os jargões usados manipulamente na cabeça dessas pessoas para que se haja que é, para achar que é, né? A manipulação mental. lembrando Manipulação mental total. lembrando mais uma vez que é sempre essa veia satânica que está levando essa galera para Sim. isso. Mas eu até vou te dizer uma coisa, cara. Eu vou te falar Ah, uma coisa bem clara. Eu confio muito que nós estamos no campo mesmo do joio e do trigo e que as colheitas estão sendo deliberadas. Mesmo que ainda pareça tudo absurdo e tem gente que está dizendo que vai piorar, não tem problema nenhum. Quem estiver no campo da sua colheita e que é sua, não vai ter uhum. jeito, seja ela boa ou não. A gente pode Sim, sim. esclarecer, nós podemos tentar esclarecer quem quiser. Quem não quiser ser esclarecido, não será, porque não está em contato com essa verdade, que para eles é outra. E essa verdade deles, eles vão pagar o preço delas. Todo mundo vai pagar. Sim, sim. Eu também acredito nisso. Então,
para a gente deixar as coisas um pouquinho mais, vamos dizer, leves até, não se preocupe de tentar mostrar demais para as pessoas, porque, além de tudo, vocês levam a fama de malucos, né? Eu já tentei, já fiz a minha parte na minha juventude. Hoje, com um pouquinho mais de idade, eu digo assim, fica tranquilo, assim, o que eu sei é para mim, não serve para você, não tem problema nenhum. Só que daqui a 10 anos a pessoa me procura e fala, nossa, bem que você tinha falado, né? Nesse meio tempo, graças a Deus, eu esclareci bastante gente em 10 anos. Ela aprendeu agora. Por isso que eu comecei justamente com a frase dizendo, a gente não quer convencer, a gente quer trazer clareza, a informação. O resto é com vocês. Porque a informação, depois que você tem, não tem como depois de ter a informação. Já era. Você entrou nessa live aqui, teve essa informação, não tem como você falar, eu não sabia. É verdade. Né? Verdade. Então, é com vocês. A gente só está trocando uma ideia aqui, passando um pouquinho do que a gente aprendeu, do que a gente teve. É verdade. Né? Vamos ver o que a gente tem mais aqui. Eu penso que nesse momento agora, o mais legal é essa informação que a gente ganhou hoje. Nós ganhamos um presente hoje, e sempre eu acho que é um mérito de quem vai ouvir esse presente, que é quando diz, pô, mas vai fazer um aborto, entrega para mim, quer dizer, entrega para Nossa Senhora. Acho que isso trouxe assim, um milagre para mim hoje, como se a gente tivesse ganhado na loto, porque é a forma já de mexer os pauzinhos, não vai adiantar mais tudo o que vocês estão fazendo, não vai adiantar. Porque é uma forma mais simples para todo mundo, né? É um presente que quem não tem o conhecimento ou quem não pode chegar até você pode fazer essa simples entrega de coração. Exatamente. Exatamente. Isso torna a própria história, quebra todo esse malefício que está sendo votado para ser legalizado, entendeu? É onde quebra as pernas. Isso Quebrou aí. as pernas. Isso aí, exatamente. Foi um milagre sensacional dela. E por isso que eu agradeço demais e eu vou continuar fazendo uma Intra de manhã, nem que seja para a gente começar a ganhar milagres, sabe? Coisas importantes, né? Que vão ajudar as pessoas, dizer assim, mas só pedir para Nossa Senhora ajuda? Ó, minha amiga, se você conhece a força dela, só ela já vai ajudar muito, muito. Então, acabou a brincadeira, né? Ela é a mãe divina que pode fazer isso por nós. Então, eu penso que nós chegamos num ponto em comum muito bom, que é... Uma benção. Exatamente, simplifica o processo, né, Dori? Fala assim, calma, gente. Todo mundo pode fazer, todo mundo, sem julgar ninguém, porque, quando, aonde, todo mundo vai ter essa dádiva de poder fazer essa entrega. Não, sem dar espaço para o negativo, sem dar espaço para energias malignas. Imagina que nós estamos falando que tem todo um ritual e tal, e tem uma pessoa e diz assim, cara, não vou fazer o ritual e tal, mas acontece com ela, ou alguém perto dela, ela vai lembrar, vou pegar para Nossa Senhora. Pronto. Isso. Resolvido está. Isso. Resolvido está. E é tão simples. Não é tão precisa simples. Para mim, não precisa para mim, tá ótimo. Tá ótimo. Isso. Faz de espírito para todos nós, entendeu? Isso mesmo. Tem alguém escrevendo alguma coisa, sabe que eu não Vê se você consegue ler. Tem hora que eu perco aqui. Adorando essas explicações sobre os bebês abortados. Gratidão, Dodô e filhota Karine. É só mamãe. Você é minha mãe, gente. Minha mãe fez trabalho aqui essa semana. A maravilhosa ali, tá encantadora. Tá vendo? É para todo mundo, tá? Isso aí. Vai lendo aí, Dô. Vamos ver o que você consegue responder pro pessoal. Estou vendo aqui as verdades sendo reveladas. Volto a dizer, trabalho do Dodô não tem. É a Débora. É Débora que está aqui, que está falando? Trabalho do Dodô não tem. Eu não consigo ver mais não para cima. Ela está dizendo assim, não tem muita... A Simone está falando, não tem muita informação, tem. No nível que a Dudu sabe, não tem lugar nenhum. Não tem nem na internet.
internet. Não, não tem mesmo. Não tem. Não tem. A indústria alimentícia usa os fetos. Por isso eu vou te dizer, Kátia, alimentícia, de beleza, cosméticos, terrível. Muitos, muitos. Satanistas. Suilane escreveu: eu tive a endometriose, fiz cirurgia com tratamento, o organismo entrou na menopausa. Deve ter te ajudado bem isso, né? Porque é muito dolorido. Que bom. Isso. A Sisters T-shirts diz que tem cólicas fortes. Na Kátia, no meu caso, eram mais de 500 abortados nas famílias. Débora, sempre uma tristeza contida. Dia 17, a alegria do aniversário do meu sobrinho. Que bom. Peraí. Dodô, meu sobrinho, quando nasceu, em 2/7/2011, um ano depois, 17, minha irmã sofreu um aborto no Canadá. Penso no sofrimento que ela nem fala. Ela fica com esse karma, meu sobrinho fica também? Sim, meu amor, fica. Mas o que você pode fazer? Rezar para Nossa Senhora, pedir para Nossa Senhora recolher e também eliminar todos os efeitos colaterais que infelizmente geram, porque isso ela não falou, né? Mas a gente pode pedir, ela é mãe e ela é da cura. Então vocês podem pedir também que eliminem os efeitos colaterais, tá bom? Foi boa essa pergunta por causa disso. Isso. Como eu disse, tem muito efeito, tem muitos efeitos colaterais. Muitos, muitos, muitos. Sabe que eu fiz vídeos e tenho apostila, eu não tenho aqui uma apostila para falar sobre isso, mas eram tantos efeitos colaterais, por exemplo, uma pessoa com drogas e álcool, você pode ter certeza, meus filhos chegam em casa, se não fosse, eles entravam alcoolizados, não num grau muito grande, mas né, acontecia alguma coisa e dizia, pronto, eu já tenho que olhar aonde que está o abortado em família, porque pegou nos meus filhos. Eu sei que pegou. E isso vai de geração para geração, né? A gente tem que saber disso. Eu falo, gente, tem que cuidar disso tudo, porque quem vai pegar a ponta do chicote é os filhos, né? Então a gente tem que olhar. É tão grandioso Então, esse trabalho, é tão grandioso, que ajuda pessoas que você nem imagina. Ó, né? Minha avó materna, na Itália, na época da guerra, minha mãe me contou. Eu fui perguntar para minha mãe, porque eu via tantas coisas acontecer com a gente, que eu fui atrás. Então, ela me disse que entre um filho e outro, ela abortou. Minha avó teve 5 filhos. Então, ela abortou 5 bebês. E aí eu comecei a entender por causa da loucura que acontecia com a minha mãe, com os irmãos, com as famílias deles. Gente, era tudo desestruturado num nível que era assustador. E todos os casamentos foram um pouco bagunçados e estranhos. Então, no fim, você vai ver que álcool, droga, roubo, cleptomaníacas, hipocondríacos, tudo tem a ver com essas histórias dos abortos. Pessoas que fumam exageradamente, pode contar que tem aborto na mãe dele. Porque fica aquela coisa. O que é o sugar, do mamar do bebê que ele sente falta. Então ele fica. Olha isso, tá vendo, gente? Quanta informação. Eu Ó, minha cunhada tá aqui. Tenho cólicas fortíssimas. Viu, Cunha? Aí, ó, a informação chegou. Depois bate um papo lá com a Dori. Viu? tem que ver direitinho, né, na sua família. Aí também tem que investigar, porque, por exemplo, na endometriose e nas cólicas, a gente tem que fazer uma investigação. Você pode fazer, por exemplo, bastante aquela bolsinha de água quente, né, e passa chá de camomila por fora. Passa um chazinho, põe num creminho, faz chá de camomila bem forte, passa num creme, passa na barriga e faz o escalda, né? Escalda a barriga. Escalda a barriga. Pede para vir informação. Não, é a coisa mais linda, porque as informações vêm para fora e de uma maneira natural. Não precisa ter terapeuta para isso, não. Basta você ser terapeuta de você mesmo. E deixa vir para fora. Às vezes não é dessa vida, gente. Não é dessa vida. Porque tem muito problema que a gente trouxe de outras e que são gravíssimos. Eu me lembro que a Cláudia Lazarotto deu para mim uma vez meu mapa, ela disse, Doriana, você
teve tantas perdas de bebês, tantas, 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 que você ficou traumatizada. Eu falei, nossa, eu fazia meu aborto? Eu fiquei até assustada. Ela falou, não, é que você foi usada como escrava sexual. E aí, Olha, se você engravidava, eles faziam de tudo para você perder o bebê para continuar sendo usada. Eu falei, cara, exatamente. histórico horrível, né? Mas isso eram as cólicas. Então, tinha a cólica já num sentimento meio de perda. Vocês sabem que a minha menstruação parecia que eu estava abortando. O que descia eram pedaços, não era normal. Então, eu acredito que são todas as dores dos bebês que tinham ficado comigo, dos bebês que não puderam ficar comigo, aliás, né? Dos bebês que não puderam. Era uma coisa assim extraordinária. Minha mãe tinha que me buscar na escola porque eu desmaiava de dor. Impressionante, né? Impressionante. É muita coisa, né, Dori? Ó, o artesanato da Zizi aqui tá perguntando, a live vai ficar salva? Vai ficar salva, tá, gente? Quem não pôde assistir hoje, vai ficar aqui na página da Feira Holística Namastê. Então, assim, se puder indicar para outras pessoas, para outras mulheres que precisam escutar essa informação, que precisam escutar essa live aqui para trazer clareza para elas. E mais uma vez, gente, é zero julgamento, não importa o que você fez, não importa o que você faz da partir de hoje para frente. Tá? Você não pode se julgar pelo que você tinha no passado. A gente tem que andar no hoje, no agora. Tá? Então, zero, zero, zero. O que fez, deixou de fazer, como, porquê, isso não importa. O que importa é o que a gente faz com o que a gente tem agora. Tá bom? Então, não tenham vergonha de falar, de se abrir. Zero isso, tá? Para as mulheres aí. E como a Dori falou, não é nem nessa oh meu Deus, nessa encarnação, né, nessa vida. A gente traz de outras vidas e a gente não tem ideia. Tem pessoas que não têm nem noção do que é isso. Tá bom? Quero responder para a Dani Kudinsky, que ela disse pela falta, se o sobrinho sofreria também pela falta do irmãozinho que tinha até nome. Você sabe que tem crianças que veem os irmãozinhos, né, e falam com eles e sentem eles. Então, sim, provavelmente o ideal seria sua irmã batizar realmente a criança do jeitinho que ela quiser, do jeito que ela achar melhor. Ela pode só chamar a Mãe Maria e Mãe Maria batizar o bebê. Não tem problema. E pede para recolher os restos mortais dele para ser devolvido para o universo e provavelmente ela pode vir a ter outro bebezinho depois, né? Então, isso não tira o lugar desse neném que nasceu. Então, você veja, até nas constelações familiares, todos os abortados incluídos, eles têm o lugar deles. E se esse bebê é o segundo, ele permanecerá segundo, não é o terceiro que vem. Eu vou te falar, eu fiquei grávida de trigêmeos uma vez. E só vingou o Micael, que é o mais velho. E eu não entendi isso na época que eu estava perdendo dois. Eu vim saber disso muito mais, vamos dizer, sei lá, 12, 15 anos depois, quando eu já estava nesse trabalho de uma maneira profunda. E eu comecei a sacar que o Micael fazia umas micagens estranhas. De vez em quando ele estava de mau humor do cão, de vez em quando ele estava tudo bonitinho, de vez em quando ele pirava. Eu dizia, meu Deus, esse menino é tripolar. Eu falava para ele, né? Você é tripolar, meu filho, tem bipolar e você é tri. E aí, de tanto falar isso, eu acho que veio para fora. Escuta, mas realmente você teve dois bebês ali. E aí comecei a fazer umas investigações e eu achei realmente dois filhos perdidos junto com esse filho. Então eu tive que batizar, e batizei Uriel na época e Rodrigo. E vou falar um negócio muito doido. O Uriel é muito sério. E eles mantiveram-se perto do Micael. Então, eles cresceram com o Micael, não eram mais bebês. Eles mantiveram a mesma idade do Micael. Isso foi a coisa mais extraordinária que eu tinha percebido. E o Rodrigo era de muita palhaçada. Então, aí eu comecei a entender depois. Você leva muitos anos para entender. Eu estou contando rápido, né? Mas eu comecei a ver que o Rodrigo encostava literalmente no Micael. E eu já tinha subido ele. Mas ele voltava.
Você identificava, né? Como se fosse acoplagem, né? Acoplava e você falava, opa, agora tá com a energia do Micael ou do Rodrigo. Aí, um dia, ele veio para mim e eu disse assim, vem aqui, Rodrigo, vem falar com a sua mãe, vem falar. Eu falei, que tá rolando? Ele falou assim, pois é, mãe, eu tenho um irmão Micael, um irmão Uriel, um irmão Gabriel. Eu falei, já entendi, você não gosta do seu nome. Você quer ser Rafael, não é? Ele falou, não é? Eu falei, fechado, filho. Tá aqui, vamos fazer seu nome já. Eu escrevi para deixar registrado, porque o que eles mais amam é que a gente põe no papel, porque aí está registrado. Fui na Seixo, fiz o batizado rapidamente e levei para a Seixo Nair. Nunca mais eu vi os meninos, os dois. Olha que beleza. Seguiram, né? Os dois conseguiram seguir. Porque o Uriel, sabendo que o Rafael estava aprontando, ele ficava com ele, entendeu? Ele não deixava ele sozinho, ele protegia. E outro dia, Micael sabe essa história toda. Micael outro dia falou assim, mãe, eu vou fazer uma tatuagem de 3, não lembro do que, gente, juro por Deus, eu esqueço as coisas, mas sei lá, imagina, 3 chamas, 3 porquinhos, eu não lembro. Eu falei, é mesmo, filho? Por quê? Eu falei, vou homenagear meus gêmeos. Eu olhei para ele. Olha isso. Que lindo, Micael. Que lindo isso, filho. É, né? Eu tô aqui, né? Eu falei, é isso aí, filho, você ganhou essa parada. Né? Os outros não tiveram essa chance. E você veja, eu menstruei o primeiro mês, o segundo mês, e só no terceiro eu entendi que eu talvez estivesse grávida. Aí eu fui na médica, entendeu? E eu estava gravidíssima, como dizia ela. E eu Gravidíssima. Não tinha entendido. A gente não entende, por exemplo, que descer menos menstruação e mais marrom já era uma perda do feto. Imagina, ele estava mal formado, provavelmente. O que eu entendo é que o primeiro feto estava mal formado, o segundo parecia mais uma menstruação mesmo. Mas não tem tanta bola, não estava no clima, talvez, entende? Graças a Deus eu não tinha mais cólica nenhuma, eu não sofria. Tá vendo? São muitas histórias. Como conhecimento é maravilhoso, e a gente mesmo se testar, né? A gente mesmo se conhecer, isso é tão fantástico e cada vez está tendo mais essa oportunidade. Quando a gente fala, quando a gente se conhece, né? Conheça-se a si mesmo, não precisa de mais nada quando a gente aprende a se conhecer, é benéfico demais. Amiga da minha vida, eu não sei quanto tempo a gente já está aqui, eu estou sem horário, eu não sei quanto é que é o tempo que fica aqui na live também, se eu for... É infinito? Acho que a live fica até se acabando. Então tá bom. Disse aqui os universitários. Tá? Pra gente também não ficar com essa live tão longa. A gente vai voltar, né, Dori? Vamos combinar aí. Eu tava falando no começo que a gente talvez faça de 15 em 15 dias uma live com informação. Se vocês quiserem também deixar aí algum tema que a gente possa trazer aqui, tá? Sobre isso. Gente. Será uma alegria, né? A gente poder estar conversando, trocando ideia. Isso, tá? Que a gente possa trazer essas informações, clareza, tá? E a gente agradece muito, amiga da minha vida. Obrigada mais uma vez por você estar conosco aqui. Tá? E segura o WhatsApp aí ou informação. Fala pro pessoal onde o pessoal que te procura, né? Em caso de atendimento em relação aos abortados. E os seus cursos também, tá? A Dori tá aqui na Feirolística Namastê como Dodô Tambor. Quem quiser falar com ela através daqui da feira. Tem o Facebook também, né, Dori? Bota aí as suas redes. Dori Tamburini no Facebook, tem Dori, Doriana, tem vários Facebooks. A gente deixa vários, porque como de vez em quando eles me derrubam, né? Então a gente já deixa alguns de reserva. Então, a gente vai aprendendo a lidar com isso aí, né? Vai aprendendo a lidar com o sistema. A gente tem o Dori Tamburini aqui no Instagram, que é mais profissional, e tem o Dodô Tambor, que é uma bela de uma zorra que eu adoro. Porque assim, a gente pode falar tudo aqui, né? E ó, uma dica bacana que acompanha a Dodô no Facebook, com as lives dela, com os conhecimentos, ela tá direto. Ô mulher que fica direto nessas lives aí, só passando coisa boa pra gente. Tá? Facebook, então nem se fale.
Tá bom? Eu só vou pedir uma ajuda aqui de vocês, gente. Eu esqueci, eu sou tão... Nossa Senhora, geminiana é um problema. Onde é que eu boto para gravar aqui, para salvar essa live? Alguém me dá um help. Quando fechar, ele já vai deixar pronto para você escrever um título, tá bom? Ah, bacana. Aí você escreve o título e você põe compartilhar, né? Porque ele pede para compartilhar ou não, você põe compartilhar, tá bom? Tá ótimo. Eu não vi com esse chip, gente. Esse chip quem veio foi essa pessoinha aqui, ó. Essa pessoinha aqui que me ajuda, ó. Eu sou de outra geração, não tem jeito. Mas eu tô aprendendo, eu tô melhorando a cada dia. Meus amores, muito obrigada por tudo. Dori, obrigada. Deus quiser, a gente já deixa marcado aqui, próximo 15 dias, a gente já lança aí um novo tema, tá? Para que a gente possa deixar cada vez mais as pessoas mais atentas, mais conectadas no que está acontecendo e por que está acontecendo. Mas não é nada negativo, tá, gente? Eu também sou extremamente positiva, mas eu sou realista. Está acontecendo, mas eu sou positiva. Eu acredito que o melhor está por vir. O lixo só está vindo à tona para que as pessoas possam acordar. Tá bom? Beijo para todos. Fica com Deus, que eu vou salvar essa live. Passem para quem vocês achem que precisem, tá? Beijão. Obrigada, gente. Tchau. Namastê para todo mundo. Beijo. Onde é que eu vou? Acho que é ali em cima. Desliga não. aqui. Acho que é. Tem certeza que deseja encerrar seu vídeo ao vivo? Encerrar vídeo.